Andressa Soares engravidou no final de 2019 e só revelou que teve o bebê este mês, no mês dos pais, ao homenagear seu marido. A mulher melancia está casada há 3 anos com o jogador do Corinthians, Michel Macedo. Ela contou como foi a gravidez, porque resguardou a gravidez do público. Vamos ver? E aconteceu durante toda a gestação, o nascimento. Vou tirando as perguntinhas, tá? Vou tirar uma colinha aqui no caderno e vamos começar. Então, a pergunta que estourou. Todo mundo quer saber por que eu escondi a gravidez. Então, gente, na verdade eu não escondi, tipo, pelo simples fato, tipo, eu não quero que ninguém saiba e acabou. Não foi isso. Eu decidi esperar aqueles 3 primeiros meses, tipo, que todo mundo fala, né? Ai, gente, 3 primeiros meses, que é aquele perigo de perder a gestação. E a gente decidiu, eu e o Michel decidimos esperar esses 3 primeiros meses para poder divulgar a gestação, porque iríamos sim divulgar, postar uma fotinho, dizer, tá grávida, aquela coisa. Eu sempre fui muito, assim, muito discreta na vida pessoal. Não sei, quem me segue aqui, eu acho que deve perceber que eu quase não posto muita coisa, assim, eu posto uma coisa e outra. Mas eu iria sim postar uma fotinha que tava grávida, né? Não tinha problema nenhum, não impediria em nada, assim. Só que ano passado eu tive uma gestação e a gestação foi interrompida. Um pouquinho depois dos 3 meses, eu comecei a sentir umas dorzinhas, umas coisinhas assim, e quando eu cheguei no hospital, eu já tava com 3 centímetros de dilatação, a gente ainda tentou segurar, tentou tudo, só que infelizmente eu perdi o neném. E aí foi aquele baque, aquela tristeza, aquelas coisas todas, e eu continuei sem postar nada, não falei nada. E daí eu decidi, tipo, ficar em off, né? Tinha um momento tão triste, assim, eu acho que algumas famílias já devem ter passado por isso também, algumas mamães, né? E sabe o quanto é ruim. Então eu deixei em off e não postei nada. Só que em novembro, isso foi em setembro, em novembro a gente teve a surpresa, né? O Michel virou, a gente tava no Beto Carreiro, na verdade, de férias, tudo, e o Michel virou e falou assim, nossa, você tá com o rosto redondo, e eu sentindo uma fome absurda, enjoando. Aí ele falou, será que você não tá grávida? E tipo, eu já tomei aquele susto, né? Aí eu falei, será? Tudo. Aí quando a gente foi na farmácia, comprou uns testes, comprei 3 testes, os 3 deram positivo. Então eu fiquei naquela coisa assim, meu Deus, deu positivo, né? Deu aquele desespero. Mas enfim, e descobrimos a gravidez em novembro. E daí eu fiquei, foi aquele medo, assim, por tudo que já tinha acontecido. Então eu falei, vamos esperar novamente, os 3 meses, aquelas coisas todas, né? Pra poder divulgar. Só que passando os 3 meses, aí chegou essa coisa do coronavírus. E daí eu falei, eu fiquei com mais medo ainda. Na verdade, eu passei a gestação inteira morrendo de medo, morrendo de cautela, morrendo de desespero de acontecer alguma coisa. Alguma mãe que passou por isso, assim, com certeza deve sentir que a gente fica com isso no coração, assim, morrendo de medo, querendo proteger o tempo todo a gravidez, né? Então a gente, depois dos 3 meses, eu esperei mais ainda pra poder. Eu falei, não, vamos esperar agora passar o coronavírus. E o coronavírus tá aí até hoje. Então, por isso que eu não divulguei a gravidez. Fiquei com muito medo de, tipo, eu fiquei a gravidez inteira morrendo de medo de acontecer alguma coisa novamente, entendeu? Por isso só que eu não divulguei. Não foi porque eu não queria mostrar nada, não queria que ninguém soubesse, essas coisas todas. Só por isso que eu não descobri, que eu não botei nada no Instagram. Com medo de acontecer alguma coisa novamente. Próxima pergunta. Se foi difícil esconder a gravidez, manter sigilo. Então, eu não fiz nada assim, tipo, desesperador. Eu não vou ali, eu não vou aqui pra ninguém saber. Não foi. Eu vivi minha vida normal, eu simplesmente só não postei no Instagram. E como tá essa coisa toda de coronavírus, a gente ficou na quarentena, então eu não ia em lugar nenhum. Então, poucas pessoas me viram grávida. Foram mais no hospital, onde eu tive neném. Na Mater Clinic, que foi onde eu fiz todas as minhas consultas com a doutora Aline Mara. E no Hospital São Luís. Era onde eu ia, entendeu? Tudo bem, eu tô bem, o neném tá bem. E eu preferi não falar da gravidez porque eu tinha perdido, né, uma gestação anterior.
E nós preferimos esperar nessa gestação até os 3 meses, e logo após os 3 meses ver essa coisa do coronavírus. Então foi uma gestação que eu fiquei muito apreensiva, com muito medo de acontecer alguma coisa, algum detalhezinho. Que foi, neném? Algum detalhezinho que pudesse atrapalhar a gestação. Por isso eu preferia ir o mais longo possível, né? Da gestação, né? Quietinha, assim, porque a gente estava com muito medo mesmo de acontecer alguma coisa novamente. E ele nasceu no dia 23, nasceu com saúde, não ficamos internados. Ele nasceu de 35 semanas, prematuro. Mas hoje já tá um meninão grandão, tá ganhando peso e tá